Casa do Caminho, a sua escola da Torá. Shalom, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma Casa do Caminho, a sua escola da Torá. Mais um estudo, mais um momento de aprendizado da palavra da Torá, abrindo nosso entendimento para tudo que o Senhor tem para nós. E essa semana, essa paraxá começou ontem, o apóstolo Agnaldo já nos deu uma palavra que foi muito edificante e nós vamos dar continuidade hoje para falar de cada aliá. Cada dia nós vamos aprendendo um pouquinho, sendo transformados pelo entendimento, pelo conhecimento e entendimento da palavra do Senhor. Vamos iniciar nossa paraxá, que é Shemini, com a nossa oração, né? Oração, não digo tradicional, mas que preserva o nosso entendimento, que a gente vai receber nesse momento de escola, de ensino, de estudo, né? Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste ocupar-nos com as palavras da Torá. Então, essa é uma oração que a gente já abre essa paraxá, Shemini, e vamos ser edificados, agradecendo a Ele por esse momento, por essa oportunidade de nós estar sendo ensinados para poder praticar, né? Então, o ensino vem para abrir nosso entendimento e ser revelado na palavra. Então, a paraxá Shemini é uma síntese geral, né? Paraxá Shemini, o oitavo, ela vai de Levítico 9:1 até o 11:47. Descreve o momento culminante da consagração do Mishkan, tabernáculos, no primeiro dia de Nissan do segundo ano no deserto. Está em Êxodo 40:17, segundo Rashi. Então, esse primeiro dia de Nissan do segundo ano no deserto, a gente sabe, tem aprendido que o calendário é lunisolar. Então, ele vai mudando, né? Cada ano a festa, a peça é num dia, no outro não é um dia marcado, como a gente aprendeu no calendário grego-romano. Então, nesse ano, esse oitavo dia caiu no primeiro dia de Nissan, no segundo ano deserto. Então, por isso a gente tem que ir entendendo, sendo clareado essas coisas, porque a gente não aprendeu assim. A Páscoa, que é peça, era sempre fixo, né? Então, primeira vez que eu li isso aqui, como assim o primeiro dia, né? Então, primeiro dia do Nissan, se esse ano o Nissan e a Páscoa caiu, o Pêssar caiu praticamente no mesmo dia ali, como era para ser, mas era por causa desse calendário hebraico que nós estamos sendo ensinados nele, né? Arão inicia o Avodá, serviço sacrificial. A Shekhinah, a presença divina manifesta, se revela. Mas Nadav e Aviú morrem por Eshzará, fogo estranho, levando as leis de pureza para o Kohanim, sacerdotes, e Kashrut, leis alimentares, kosher, como Hukim, mandamentos sem razão lógica aparente, mas para a santidade ritual. Então, esse aqui é um apanhado geral do que nós vamos falar hoje. Hukim, esse que é a parte interessante, é que Hukim é um mandamento que não tem razão lógica, né, aparente. Então, a gente tenta explicar algumas coisas, tenta ser clareado em algumas coisas, mas tem mandamentos que o Eterno deu para nós que não tem explicação. Ele deu e pronto, se executa, né? A didática central para leigos. O oitavo dia simboliza a renovação, além dos sete dias da criação, como a circuncisão, Brit Milá, fim de Sukkot, Shemini,
e a ressurreição de Yeshua e o futuro do milênio messiânico, Haftarah, segundo Samuel, a arca e a dança de Davi. Então, esse 8º dia fala dos 7 dias da criação, né? Mas o 8º dia. No 8º dia fala da circuncisão, a Brit Milá para os homens, né? Onde é feito a circuncisão. Sukkot é a festa tabernáculos também. Tem o 8º dia, a ressurreição de Yeshua e o futuro milênio messiânico. Na Haftarah, ela fala também, Haftarah, segundo Samuel 6, de 1 a 19, ele fala daquele momento que Davi está levando a arca e ele faz uma coisa que não é para fazer, que é o que nós vamos entender agora aqui nesse ensino, porque Levítico, ele fala disso, né? Ele vai dando ensinamentos, por isso que assim, a gente não foi ensinado a praticar isso. Então a gente começa a ter esse entendimento, porquê disso, o porquê de usar, quando botou a mão na arca lá, ele morreu. Então aqui vamos ter mais esse ensino também, essa libertação para nós, né? Dessa questão de porquê que quando a gente está fazendo alguma coisa errada, por mais que pareça que é para Deus, é para o eterno, ainda assim não é para ser feito. Vou trocar. A Brit Hadashah fala, em Marcos 7, de 1 a 23, fala da pureza do coração acima da área externa. Atos 5, do 1 ao 11, Ananias e Safira. Então aqui também outro momento de fogo estranho, né? Fala de Ananias e Safira, todo mundo vai lembrar dessa passagem, que quando Ananias vai fazer uma oferta e não era para ter sido feita daquela maneira, e isso é fogo estranho. O que aconteceu com ele? Ele morreu, ele foi instantaneamente morreu. Dali 3 horas, a esposa dele, Safira, veio e a pergunta foi a mesma e o destino foi o mesmo. E o interessante, Manuel, que eu fiquei lendo 3 horas depois, né? Então, quando o apóstolo está ensinando para nós que existem portais de 3 em 3 horas, alguém pode até duvidar. Não, e tipo assim, não é que a gente duvida, é que a gente fica assim, ó, será que existe mesmo? Então, por que Ananias entrou lá num horário e ele foi entregar a oferta e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, viu e acabou levando ele. Safira, 3 horas depois, que a Bíblia fala, né? 3 horas depois ela apareceu lá, não sabia o que tinha acontecido, então, na verdade, num outro portal. Então, quando a gente entra num portal, a gente tem que ter cuidado. Eu, pelo menos, quando eu estava lendo essa passagem, me veio isso na mente, assim, ó. Eles estavam num portal e no outro. Então, quando a gente entra nos portais, nós temos que aprender a entrar com intenção, com kavaná, com santidade, né? Então, o portal que a gente entra de qualquer maneira, ou pensa que pode entrar de qualquer maneira, nessa paraxá aqui, nós vamos entender e assim, se aprofundar para nós entender que existe um mover de Deus, existe um mover do Eterno, existe um mover do Senhor, mas nós temos que estar preparados para isso, né? 2 Coríntios do 6, do 14, 6:14, do 7:1, fala da separação entre o santo e o profano, que não vai ser falado nessa paraxá também. Usamos Midrash, interpretações rabínicas, Talmud, que são debates orais, Zohar, misticismo, e Tânia, o Chabad, para enriquecer sempre com visão messiânica judaica. A consagração exige discernimento. Unidade atrai a presença de Deus. E a dieta kosher leva a proximidade com o Hashem. Então, esse é o fundamento que nós vamos, que vai ser estudado nessa paraxá. Essa parte da consagração, né? Que nem eu estava vendo ali desse da Ananias, Safira, e eles não se consagraram, eles foram levar fogo estranho, acabaram sendo mortos. Então tem discernimento de onde nós podemos ir, como nós podemos ir, né?
Então, essa consagração atrai a presença do Senhor, né? Nós tem que nós fomos ensinados que parece tão fácil, né? Só tu orar, vai lá, ora para Deus, reza o Pai Nosso e Deus vai ouvir. Não, existe todo um modelo, né? E esse modelo vai sendo clareado aos poucos quando a gente passar a entender o que realmente foi ensinado desde o início, de que foi criado esses preceitos e princípios que o Senhor colocou para nós poder se aproximar do Senhor, né? Primeiro alhar, Levítico, do 9, do 1 ao 16. O 8º dia é cheio de simbolismo bíblico. Inicia com sacrifícios. Arão expia erros passados e a glória vem por estudo e obediência. Então aqui a gente vai aprender vai entender nessa primeira alhar que quando Arão é chamado Moisés chama Arão para fazer o primeiro sacrifício, porque assim, existiu todo um momento, um treinamento, né? 7 dias foram 7 dias de treinamento. É como se fosse num tutorial, né? Tu vai lá, vai estudar, vai preparar. Só que esse momento, esse 8º dia, é o dia que acontece. Vai agora, tipo assim, que nem agora. Semana inteira nós estudamos sobre a Paraxá. Hoje nós vamos apresentar essa aula aqui. E agora? Agora nós vamos fazer, né? Digamos se o Manuel fosse as primeiras vezes dele aqui e eu a primeira vez aqui. Claro que o Manuel tem bem mais experiência. Então agora nós vamos fazer. Agora vem o medo, a ansiedade. Então esse 8º dia é isso. Teve uma preparação, 7 dias que a gente tirou tirou o fermento de casa. Eles foram treinados. Então agora Arão vai fazer esse sacrifício dele e nós vamos ver como que a glória vem, como que acontece isso. Então, nesses 7 dias de preparação, que é o Rosh Chodesh Nissan, no primeiro dia do mês sagrado, e vai Krah Rabá 9.1 chama de Yom Tov, dia festivo. O que acontece? Arão chega lá, agora é contigo, mas agora tu vai fazer o porquê, para isso que tu foi treinado, né? Esse treinamento, toda essa experiência que ele tem ali. Então, essa primeira alhar, nós vamos ver isso aí. Posso passar? Pode passar. O 8º quebra o ciclo semanal, Brit Milá. A circuncisão acontece no 8º dia. Então, os meninos, os homens que nascem, os filhos, fazem a circuncisão no 8º dia, que é o sinal da aliança. Gênesis 17:12 fala isso. Pós Sukkot, Shemini Atzeret, Deuteronômio 16:13, alegria completa. A ressurreição de Yeshua, o primeiro dia da semana, igual ao 8º da Páscoa. O 8º milênio, novos céus e nova terra. Apocalipse 21, de 1 a 5, fala isso. Moisés chamaram e seus filhos e os Zeknim, anciãos. Sacrifício passo a passo. Arão oferece para Bekar Hatat, o bezerro, para a oferta pelo pecado. Expiação do Egel Hazaraf, bezerro de ouro. Midrash Tarumã 10. Sifrá discute se Moisés já o perdoou. E aí Olá, Tamim, carneiro imaculado para o holocausto. 9:24. Então, o que acontece aqui? Quando veio o primeiro sacrifício, porque o que era apresentado como o primeiro sacrifício no todo o treinamento, que era para ser o tradicional, o rito tradicional, era um touro, que era para ser sacrificado. Mas por que Deus pede para Arão sacrificar um bezerro? Por causa que
ele fez o bezerro de ouro. Então, aí, por isso que essa pergunta, será que Deus perdoou Arão porque ele fez ali? Por que que ele errou? O que que ele fez? Então, ele levou o povo a errar. Então, o que que Arão era? Um pecador. Então, essa primeira oferta que Deus pede para ele, que é para quebrar isso. Por mais que, vamos dizer assim, mas Deus não perdoou Arão quando ele fez aquela oração. Isso que a gente fica pensando. E daí começa todo uma dúvida na mente. Será que Deus perdoa nós quando a gente erra? Será que daí quando começam as coisas ficar pressionado, ou quando começa a acontecer algumas coisas erradas, não como a gente previu, como a gente queria, aí começa, será que Deus me perdoa? Será que Deus, é isso que Deus quer? E essa ansiedade, esse medo, né? Então, a gente vai ver assim, essa continuidade, que quando Deus perdoa, Ele perdoa, só que tem coisas que nós temos que fazer, tem coisas que tem que ser quebrado, né? O apóstolo tem nos ensinado sobre quebra de altares, sobre tribunal. Tudo isso tem a ver com essa paraxá, que fala disso aqui. Tem coisas que nós vamos ter que fazer. Essa consagração nós temos que fazer nós mesmos. Ninguém vai poder fazer. Moisés tinha orado por Arão, mas ainda assim ele tinha que fazer a parte dele, né? Pode passar. Multidão, minchá, oferta de flor. A multidão tinha que levar ofertas também, a minchá, oferta de flor, 2 shirim, hatat, bodes, os bodes pelo pecado, 2 hahi, olá, carneiros, holocaustos, minchá, nashrim, libações, a fórmula da glória. Zot hasher zivah hashen, isto é que Deus ordenou, o estudo da Torá. Façam de oração coração puro e verão a glória de Deus. Aqui tem uma passagem que eu quero ver aqui, eu quero falar para vocês, que tem nesse processo aqui de levar o bezerro, de fazer todo esse sacrifício, Arão ser fortalecido nisso, né? Porque ele tinha que fazer, ele chegou no momento lá, e ali fala 9:2, que ele chegou e não conseguia fazer, Moisés teve que falar com ele, Arão faz o sacrifício, e ele bateu aquele medo, aquela angústia, será que estou perdoado, será que eu vou fazer correto, será que é isso que eu tenho que ser feito? Então, mas ele executou a ordem, ele teve que ser direcionado por Moisés. Então, por isso que assim, por isso que nós temos que ter sempre um sacerdote, alguém que nos conduza, porque vai chegar num momento que nós vamos duvidar. Nós vamos dizer, será que eu estou perdoado, que nem Arão aqui? Será que eu estou perdoado? Será que eu fiz foi tão grave assim? Será que eu sou a pessoa para fazer isso aqui? Mas Moisés, quando deu aquele momento que ele esmureceu, Moisés vai e faz. Por quê? Aqui tem no 9:6, Moisés diz assim, ó, esta é a coisa que Hashem ordenou que vocês fizessem, e a glória de Hashem aparecerá para vocês. Então tem coisas que nós temos que fazer, consagração, entrega, nós temos que se entregar. Arão fez o que tinha que ser feito, ele se entregou, e Deus reconheceu o sacrifício dele, que era de coração, né? E essa frase, ela tem uma explicação. Ontem o apóstolo nos ensinou que, ontem não, todos os dias ele ensina um pouco, né? Que as frases, as palavras em hebraico, eles têm vários significados. Existem vários significados, e não é que nós vamos decifrar todos. Estamos aprendendo a cada dia um pouco. Então, se nós for discutir se isso é certo, se é assim, se é assado, nós vamos passar muito tempo filosofando e não vivendo o que o Senhor tem para nós. E essa frase de Moisés, que ele disse, ó, esta é a coisa que Hashem ordenou que vocês fizessem, e a glória de Hashem aparecerá para vocês. Então, existe uma divisão dessa frase aqui. E é assim, ó,
Esta é a coisa que Hashem ordenou. O que que Hashem ordenou? Estudos da Torá. Então isso é uma ordenança para nós estudar a Torá. A segunda frase, né, nessa frase, o que você deve fazer? Então o que que nós devemos fazer? Nem fala ali, né? O que vocês fizessem. O que que nós devemos fazer? A obediência à Torá com a motivação correta. Nós devemos obedecer a Torá com a motivação correta. Tem muita gente que pode estar buscando a Torá por um motivo errado. Isso nós vamos ver depois, um motivo errado, né? Como nós vamos se aproximar do Senhor por um motivo errado, o que que pode acontecer? Então, nós temos que buscar a Torá pelo motivo correto, pela motivação correta, pelo desejo do nosso coração. Não por retorno ou para mostrar para alguém que nós somos melhores, que nem ontem, acho que foi ontem que o apóstolo falou, né? Que nós não temos que aprender a Torá para discutir, para bater em alguém, para provar que nós somos melhores. Nós temos que aprender para nós ser transformado para nossa techuvá, né? Foi o que temos no nosso café com o pastor aqui, foi desafiador. Para nós, acho que para o Manuel também foi, né, Manuel? Porque sempre é só ele e o apóstolo ali. Então, esse foi desafiador, mas isso é techuvá, esse processo é techuvá. Então, é o nosso retorno. Nós retornamos aqui e estamos sendo treinados, né? E isso, então, essa é a motivação correta. Nós não estamos aqui, pelo menos, eu não me vejo assim, aprendendo para mostrar para os outros. Eu tô aprendendo e cada vez que eu aprendo fica mais evidente que isso, a Torá, a palavra, o ensino, tudo que o Senhor disse desde o início para nós, vai tocando no nosso coração, vai tocando nossa mente, vai tocando nossas atitudes, nosso caráter. Então, por causa essa é a motivação. A motivação correta não é para provar para alguém que a gente sabe mais, que a gente é o bom, que a gente é melhor que o evangélico, é melhor que o católico, é melhor que... Não. A motivação deve ser para buscar techuvá, para esse retorno para as nossas raízes, né? Para o modelo que é Yeshua, né? E a terceira etapa dessa frase é: e a glória de Hashem aparecerá para você. O resultado dos dois primeiros. Então, assim, esses dois primeiros, estudo da Torá e a obediência à Torá com motivação correta, a glória de Hashem, a glória do Senhor vai aparecer para nós. Então, todo mundo busca a glória, né? Todo mundo quer ver Deus e quer ouvir a Deus e fala. Só que assim, essas duas etapas ali, estudo a Torá e a motivação correta, é que nós vamos ter a glória, nós vamos ver a glória que o Senhor tem para nós, né? Lição didática. Deus transforma pecadores arrependidos em líderes. Zohar Shemot 88a. Arão é um modelo de techuvá, arrependimento. A consciência do pecado cresce com maturidade. Salmos 25, 7. Não lembres dos pecados da sua juventude. Salmos 25, 7. Não lembra os pecados da tua juventude? Shaul evolui. 1 Coríntios 15, 9. Eu até vou ler esses versículos aqui para nós entender isso aqui, até para não ficar meio parecendo que a gente não... Salmos 25, 7. Porque assim, nós temos que entender que nós vamos errar. Nós vamos errar, só que assim, esse arrependimento, Arão achou que era tão pecador que ele não teria o direito de fazer o sacrifício de ser o sacerdote, de ser o Kohen Gadol. E isso, por isso assim, quando ele chegou na hora de fazer o sacrifício, depois de todo um treinamento, toda a palavra, ainda assim ele esmureceu. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, né, ele sempre vai nos atacar, ele sempre vai dizer que a gente não pode, que a gente não é, porque Deus vai lembrar dos nossos pecados, o eterno, o Hashem vai lembrar dos nossos pecados, mas ele vai lembrar, não para nos acusar, porque o acusador é Satanás, é o inimigo das nossas almas, ele vai tentar nos acusar, nos tentar paralisar. Então, quando a gente acha que
que acontece só com nós, isso não acontece. Por isso que assim, ó, essa parte que Arão aconteceu ali com Arão parece uma frasezinha tão simples, né? Se a gente não lê com cuidado. Então, Arão é um modelo de Techuvá, nosso modelo de Techuvá era Arão. Ele era um pecador, porque o que ele fez, todo o processo do povo receber a Torá, no primeiro momento ali, ó, quebrou por causa de uma atitude que ele tomou, né? Então, agora nós vamos ver aqui, ó, como que Deus faz, né? Como que o Senhor age. O Salmo 25, o versículo inteiro é assim, ó. Não te lembro dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões. Lembre-se de mim, de acordo com a sua bondade amorosa, pelo amor de Deus, Hashem. Então, esse é o Espírito de Deus, né? Que nos ensina que ele vai lembrar dos nossos pecados. Mas nós, como... uma coisa que a gente tem que entender, assim, quando a gente for iniciante na fé, a gente vai ter um nível de pecado, um nível de entendimento do que é o nosso pecado. Conforme a gente vai se aprofundando no conhecimento da palavra, a gente vai vendo quão grande eram os nossos pecados. E a gente vai reconhecer que a misericórdia de Deus, a misericórdia de Hashem, ela é muito maior do que a gente achava. Porque os nossos pecados, às vezes, são muito grandes, são muito pesados. Só que, quando a gente está iniciando, a gente acha, não, mas Deus perdoa nossos pecados. Ele perdoa. Só que quando tu se aprofundar, na verdade não é ele. A gente vai mudar a visão do que é o nível que o Senhor age na nossa vida com a misericórdia dele, né? Tem outro versículo aqui que fala Saul também foi um modelo que ele reconheceu. Por isso que assim, ó, Saul, ele era um pecador, porque o que ele fazia? Só que ele era um homem muito estudado, e quando Deus tocou ele, quando Yeshua clareou as vistas dele, ou cegou, tanto faz, ele começou o processo de techuvá dele. E o que acontece? Efésios 3:8, 1 Coríntios 15:9, ele fala essa frase ali. Eu vou ler inteira aqui para nós poder entender. Ele tem, nesse processo de crescimento dele, ele fala assim, ó, na primeira fala dele: pois eu sou o menor dos emissários, dos apóstolos, e que não mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a congregação de Deus. Depois, ali em Efésios 3:8, quando ele vai se aprofundando no entendimento de que Deus, como o Senhor agiu na vida dele, ele já muda a frase dele, diz assim, ó: a mim, o menor de todos os santificados, foi dada a graça de pregar aos gentios as riquezas insondáveis do Mashiach. Então, o que é? Primeiro ele achou que era quase se achando menor, né? Tipo, um vitimismo. Eu sou menor dos apóstolos e coisa. Aí depois, nesse segundo, ele já muda, né? Ele disse assim, o menor de todos os santificados. Então, ele já começa a ter uma visão diferenciada do que Deus fez na vida dele, né? E a terceira fase, na fase final da vida dele, ele estava mais maduro. 1 Timóteo 15:16, ele fala assim: a palavra é fiel e digna de toda aceitação. O que o Messias Yeshua veio ao mundo para salvar pecadores, de que eu sou o principal. Porém, por isso obtive misericórdia, para que em mim, primeiro, Yeshua, o Messias, mostrasse toda a sua paciência, a exemplo de quem iria crer nele para uma vida eterna. Então aqui está um nível, por isso que eu estou dizendo assim, um nível de entendimento do que é o arrependimento, né? Esse arrependimento que Yeshua, que Deus quer sobre a nossa vida, né? Então tu já não acha mais alguém, como é que dizer, responsável pelos nossos pecados. Nosso nível de entendimento tem que ir assim. Nossa techuvá é isso, é um processo de arrependimento, de busca e reconhecer que o Mashiach veio para nossa redenção, para nos tirar que a obra dele, a obra de salvação, a morte dele é para isso. Mas a gente tem que reconhecer o nível que a gente estava de pecado
entender o nível que nós somos tratados e sarados, para nós poder reconhecer que realmente existia um arrependimento em nós. E aqui tem, até vamos fazer uma reflexão aqui para cada um de nós, né? Que nível que nós se arrependemos? Como está nosso arrependimento? Será que a gente está só tentando contornar a situação e buscar a graça? Porque a gente tem buscado muita graça, né? A igreja tem buscado muito só a graça. Só que a techuvá, o arrependimento, como está na nossa vida? E essa reflexão, essa pergunta aqui, o seu arrependimento liberta para servir ou ainda paralisa pelo passado? Ainda está paralisado pelo passado? Será que nós estamos libertos mesmo? Nós estamos libertos para servir? Porque o servir, a gente está aprendendo aqui que quem serve tem meios de servir, tem modelos, tem referências. Então, ou a gente está paralisado pelo passado? Nós estamos paralisados, você está paralisado pelo passado? O passado ainda tu está ainda contando a mesma historinha que quando tu contava, quando entrou na igreja, quando conheceu Jesus, quando entregou a vida para Jesus, a história é a mesma. Teu passado ainda está todos os dias fazendo a mesma oração. Está paralisado? A Torá não paralisa. A Torá, o ensino esse entendimento que nós estamos tendo agora, é para ter chuva, é para o retorno. Então é todos os dias um pouquinho. Não tem. Se tu paralisar, tu vai ficar lá. Então tu vai ter que começar sempre, todos os dias a mesma coisa. E não é. É por isso assim, ó, esse ensino, como eu digo, é didático. A ensino da Paraxá é didático, né? O Manuel tem a célula dele. Eu também agora eu posso me intimou para ter uma célula, agora eu tenho que me organizar para ter uma célula. Tu tem que estudar, tu tem que se preparar para te falar, né? Então, se tu ler todos os dias um pouquinho, tu vai ter o que falar, tu vai ter o que ver. Só que nem ontem o apóstolo falou, só que a Torá é um espelho, né? A gente começa a se ver ali. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante. O nosso arrependimento, a nossa techuvá, liberta para servir ou nós estamos paralisados? Se nós estamos paralisados, nós não temos techuvá, né? Vamos continuar, né? Segundo aliá, Levítico 9:17 até o 23. Arão abençoa o povo. Só a união entre os irmãos liberta a Shekinah. Então esse aqui é um outro momento, né? Arão finaliza a Minhá, Shelamim, oferta pacífica. Hatzi, Tenufar. Bom, nós temos que liberar nosso hebraico, né? O peito agitado. Fez todo o processo, a coxa elevada, levanta a coxa elevada. Levanta as mãos para o Birkat Karonim, a bênção sacerdotal. E a bênção sacerdotal que a gente tem feito, a gente está aprendendo, que nós fizemos a cada momento que termina o culto. Então, Arão, quando ele entendeu o que tinha que ser feito, quando ele reconheceu que ele era perdoado, ele fez todo o processo que tinha sido ensinado, como Deus queria, como o Eterno queria que ele fizesse, né? Então, só que ele desce do altar ali, todo aquele processo do sacrifício, só que ainda falta uma coisa, né? Deus busca em nós, ele espera de nós muita coisa. E essa aliá aqui, ela fala da união, né? Que é uma coisa que está faltando muitas vezes nas igrejas, no nosso relacionamento como carral, como comunidade. E por isso que assim, ó, tu pode fazer tudo correto, faz tudo como Deus mandou, tu fazendo tudo, mas ainda falta uma coisa, né? A união. Pode mudar ali, mano. Momento chave da glória, o 9:23. Só após entrarem juntos ao Rohel Moed, tenda da reunião, para ensinar Ketorot, o incenso, Rashi, ou orar por a Shekinah, a presença. Então, o que aconteceu? A presença, a presença, a presença. Então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? A presença, a presença, a presença. Então, o que aconteceu? A presença, a presença, a presença. Então, o que aconteceu? A presença, a presença, a presença. Então, o que aconteceu?
Arão fez tudo que tinha que ser feito, sacrifício, fez o sacrifício do cordeiro, fez o sacrifício pelos filhos, pela família, pelo povo, fez tudo, levantou, fez todo o rito de levantar o pernil, tudo como manda, como foi ordenado. Só que ainda faltava uma coisa. E ele não sabia o que era, né? Então, o que acontece? Ele e Moisés entram no Santo Santos, eles entram junto. Eles entram lá naquele local e tem várias, como diz assim, tem várias interpretações, né? Que nem a gente vê duas aqui, ó. Eles foram lá para Moisés ensinar ele como fazer o incenso, como colocar o incenso, ou foram para orar, o que eles foram fazer ali, a gente, tudo é uma possibilidade, né? Por isso assim, ó, o entendimento que a gente tem que ter da Torá é todos os dias um pouco. Então, uma frase, uma palavra tem muito significado, não muitos significados, mas tem um entendimento. Então, eles entraram lá. E o que aconteceu quando eles entraram lá? Eles entraram, fizeram o que tinha que ser feito, só que quando eles saem daquele local, quando eles saem lá do Santo dos Santos, da tenda da reunião, é que acontece o diferencial, né? A glória vem, a glória aparece, o rosto deles resplandece, o povo vê a glória, tudo que Deus tem para eles, né? Então, isso que é a diferencial. Porque assim, o que acontece? Hoje a gente acaba querendo fazer as coisas sozinho, e aqui é mais se ensina, né? Não é sozinho, não sou eu, não é o Manuel, não é o apóstolo Aguinaldo. É todos juntos. Tanto que nós estávamos falando agora do Café com o Pastor, que fala que falou um pouco, nós falamos um pouco da Teshuvá. É isso, ele está reunindo fagulhas, né? Está reunindo pessoas, está reunindo homens para que a gente possa entender e fazer o propósito que ele tem para nós de levar a Torá, de aprender a Torá, de levar a Torá. Só que não é só o apóstolo, ele faz uma parte. O Jeremias tem um ensino também, eu estou aprendendo, o Manuel faz a parte dele aqui, que é instigar nós a falar, a discutir o assunto. Então, não é um homem, não é uma pessoa sozinha. Aqui, esse ensino dessa aliar aqui é isso. Por que andar um? E a Bíblia fala, até vamos achar aqui onde é que eu tenho, que eu tinha colocado aqui no... onde fala dessa aliar, né? Que fala desse versículo ali do Salmo 133. Ele fala assim, Salmo 133. Veja como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso da cabeça que escorria da barba, até mesmo na barba de Arão, que desce pela ponta das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre as colinas de Sião. Pois ali Hashem dá a bênção, a vida para todo o sempre. Então esse é um dos exemplos, né, de que quando nós andar em unidade, nós andar em comunhão com irmãos, a glória do Senhor, a Shekinah, a presença do Senhor vem. Então não sou eu sozinho, não é o apóstolo, não é só o Jeremias, não é só o Manuel, é a união. Olha aqui, ó. Veja como é bom e agradável os irmãos viverem em unidade. Então, achei que a presença vem quando nós estivermos em unidade. Se nós tentar fazer sozinho, não vai dar certo. Não vai ter a presença. O que a gente está buscando? Nós estamos buscando a nossa glória, a nossa hoje é a visualização, né? A nossa visualização, ou o que o Senhor tem para nós? A Torá, o ensino, a presença. Então, se a gente está buscando a presença do Senhor, não é sozinho. Esse é o fundamento dessa aliar. É um dos entendimentos, não o fundamento, o entendimento dessa aliar é isso. Nós sozinhos vamos conseguir alguma coisa? Nós não vamos conseguir.
nós vamos só se frustrar, paralisar, logo ali na frente nós vamos acabar desistindo. Então, e a gente vê aqui, vários exemplos. Se a gente for ver, a gente vai estudando a Bíblia e vai vendo assim, que nem fala ali, Moisés e Arão, Moshe e Arão. Era uma parceria. O tempo todo que a gente vê essa parte ali no deserto, Moisés e Arão. Moisés e Arão. Claro que tem Josué depois, Josué e Caleb, Efraim e Manassés, quando os filhos de José, hoje são 2 tribos, Efraim e Manassés. Pedro e André, que são os irmãos Jacó e Judá, os meio-irmãos de Jesus, de Yeshua. Então, não existe presença, não existe buscar o Senhor sozinho. Isso é loucura, é tipo assim, vai dar problema logo ali na frente. Então, nós temos que viver em união, nós temos que buscar essa unidade, né? Buscar o Senhor com Kavaná, mas não sozinho, em comunhão com os irmãos. Pode. Tem uma raiz dos problemas aí, né? Por que não acontece essa união? Por que não acontece isso aí? Nós falamos um pouquinho, a Yetzer Hará, o pastor tem nos ensinado, o apóstolo tem nos ensinado, que a nossa má inclinação má, ali no Tiago 4:1, eu vou ler aqui. De onde vêm as guerras, as lutas entre vocês? Elas vêm dos seus desejos de guerra em seus membros. Então, esse desejo, esse ciúme, contendas, vai trazer discórdia, né? Vai trazer dissolução, porque não tem como. Quando tu começar a brigar com alguém, agora a gente está vendo uma guerra ali que tá para terminar, existem acertos, acordos, a gente não sabe. Mas a cada dia entra um país novo. Alguém está entrando. Por quê? Porque a má inclinação tomou conta do coração do homem. Eles desejam essa guerra, né? Então nós temos que sair dessa visão e viver em união, né? Nós temos que buscar a presença, buscar saber como agir quando os irmãos, para não entrar a nossa má inclinação não pode gerar discórdia, guerras, ciúmes, contendas, discórdia. Então isso tem que ser resolvido, porque assim, o Mashiach fala assim, onde é que está? 1 Coríntios 13, de 4-7, fala assim: o amor é paciente e gentil, o amor não inveja, o amor não se gaba, não se orgulha, não se comporta de maneira inadequada, não busca o próprio caminho, não é provado, não leva em conta o mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas e espera todas as coisas, suporta todas as coisas. Então, esse é o amor. Esse é o amor que Yeshua trouxe para nós, né? Para nós quebrar essa discórdia, essa má inclinação. Então, nós temos que estar lendo e vendo assim, onde é que está a nossa má inclinação, onde é que está os nossos desejos de guerra, o nosso orgulho, nossos discórdias. Então, isso que a gente tem que ir tratando, né? Didática para leigos. Tânia ensina que a anulação do ego tem que anular o ego, a nossa anulação do ego para a unidade. Ninguém consegue viver em comunidade, em comunhão, em comunidade, seja lá o que for, se nós não anular nosso ego, porque a gente tem um ego. Se tu não tratar, não reconhecer isso, tu não vai conseguir, tu vai sofrer, nós vamos sofrer. A aplicação hoje, em sua família ou igreja, em sua família hoje, em sua família ou igreja, a discórdia bloqueia as bênçãos? Como promover o Hadut, unidade,
naquele lá na comunidade. Então, a nossa discórdia, de repente, está bloqueando as nossas bênçãos, né? Na nossa casa, na nossa família. Às vezes a gente até vai na igreja, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a discórdia que tem ali bloqueia as bênçãos. A discórdia. Então, tudo são barreiras que a gente acaba criando e não deixa a presença do Senhor, as bênçãos que Ele tem para nós, que a gente possa viver em unidade, que é bom e agradável que os irmãos vivam em unidade. Então, como é que está a nossa casa? Como é que está a nossa nossa comunidade, a nossa igreja? Será que nós estamos vivendo em unidade mesmo? Terceiro aliar, Levítico 9, 24, do 10, 9, 24 e 10, do 10, 11. A síntese inicial: o fogo celestial aceita ofertas, e a tragédia do Zahar, regras contra o vinho e o luto. Aqui vem mais regra, mais ensino, né? Shammai, o fogo do céu, consome ao lá, o holocausto. O relef, gordura. Então, quando a presença do Senhor desce lá naquele momento, consome o holocausto, tudo que estava a ser preparado, tudo estava preparado, como a gente viu antes ali, a união de Moisés, de Moshe e Arão, trouxe a presença do Senhor, o fogo veio, desceu, consumiu. Por quê? Porque existia uma unidade ali que nós estávamos falando, né? Nós estávamos falando na aliança anterior. Então, a glória de Deus foi manifestada ali. Então, para ver essa manifestação do Senhor, nós temos que estar realmente preparados para isso, né? E tem o que impede, né? Que Provérbios 15, 8 fala dos sacrifícios que são... Porque assim, Provérbios 15, 8 fala que sacrifícios... o sacrifício feito por ímpios é uma abominação para Hashem, mas a oração dos retos é o seu deleite. Em Provérbios 21, 27 fala: o sacrifício do ímpio é uma abominação, quanto o faz, e quanto mais quando o faz, com mente ímpia. Então, uma coisa que... Por que foi recebido o sacrifício do Senhor? Esse sacrifício? Porque Deus não recebe... Se Deus não recebesse aquele sacrifício ali, é porque alguma coisa estava errada. Por isso que Arão precisava se perdoar primeiro, entender que existia um perdão do Senhor. E que o coração dele estava puro, né? Porque tem uma coisa, né? Deus conhece o nosso coração, Ele sabe as nossas intenções do nosso coração. Então, não adianta nós ir lá fazer sacrifício, e a gente viu aqui, ó, Eclesiastes também fala disso, 1 Reis 12, 18, 38 também fala do Senhor receber os nossos sacrifícios, e o sacrifício que ele recebeu aqui, ó. Essa 1 Reis 18, 38, ele fala de Elias, né? Esse dia eu falando com o Jeremias, deu uma explicação essa questão ali, porque eu fiquei em dúvida mesmo. Como que assim, como que ele consumiu, por que da água ali que tinha que ter aquela água? Aí o Jeremias deu uma explicação com o entendimento que ele tem, a gente está iniciando, então, por isso assim, tem que andar em unidade, né? Cada um vai alinhando o outro, porque por que aquele holocausto, aquele sacrifício foi recebido lá? Elias estava no momento de confronto com os sacerdotes, tudo aquele confronto ali, então teve um sacrifício. E o Jeremias explicou para nós que, na verdade, os sacrifícios nesse período aqui, até todo esse entendimento, ele não podia ser feito fora do templo. Então,
E o que ele teve que fazer lá? Ele teve que se achegar ao Senhor e pedir uma autorização para fazer, né? Então teve todas as etapas, né? Teve o sacrifício, teve o fogo, teve a água, era para purificar. E quando e a referência de que Deus aceitou aquele sacrifício foi quando desceu o fogo do céu e consumiu. E ele fala, né? Até vou ler aqui. Fala assim, ó. Então caiu o fogo de Rachem e consumiu a oferta de ascensão, a lenha, as pedras e o pó, e lambeu a água que estava na vala. Então a gente lembra que foi colocado água ali, 12... foi colocado... agora deu um branco. Deu um... Tá, enfim, foi colocado água lá, suficiente, mas mesmo assim o fogo desceu e lambeu tudo. Então o que que é? Quando a oferta é recebida do Senhor, ela vem e faz o que tem que ser feito, né? Então esse é o fogo do Senhor. Quando nós entregamos de coração, nós entregamos com todo o nosso entendimento, que a gente no nosso coração, o Senhor vem e recebe esse sacrifício. Então foi o que aconteceu com Elias, né? Recebeu, e tem todo o contexto ali, que a partir dali mudou todo o cenário, né? Vamos trocar. O povo, Hanã, grita de alegria. E Vatipau al-Panaf cai o rosto, e cai de rosto. Então aqui também tem um entendimento, quando o povo vê aquele fogo desceu, consumiu o holocausto ali, o sacrifício, então o povo caiu de rosto no chão, orando, agradecendo, louvando. Tem várias explicações. Então o povo cantando, orando, se alegrando ao Senhor, né? E então é isso, quando a gente vê a glória, quando o povo viu a glória do Senhor recebendo aquele sacrifício, ele entendeu que estava sendo perdoado e que existia um novo tempo para eles, né? Tragédia imediata. Nadav e Aviú pegam o martot, o incensário, fogo, Esh, Zará, estranho. Tá. Alahá, sem mestre Moshe e Ami. Tá. Enfim, o que acontece? Nadav e Aviú, vendo tudo aquilo ali, o povo vendo aquele mover do Senhor ali, recebendo a oferta, o povo estava prostrado, orando. Aí Nadav e Aviú, filhos de Arão, tinham sido preparados também, treinados para aquele momento ali. Só que o que acontece? Eles vão, pegam os incensários deles, colocam, a Bíblia fala aqui, que eles colocam incenso e vão levar fogo estranho. Vão entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo lá. E o que acontece? Acontece a tragédia, né? Por quê? Porque existe vários entendimentos para isso também. Várias explicações. Hoje a gente estava falando com a Poliana ali, um pouquinho, e ela dizendo, existe o que o pastor explicou ontem, que o apóstolo explicou ontem, que existe a possibilidade de eles estarem bêbados, e é o que dá mais entendimento, que eles estavam embriagados com vinho. Só que algumas coisas a gente tem que se aprofundar, né? Porque a bebida levou eles a fazer isso. Mas o que estava no coração deles quando eles fizeram isso também, né? Porque eles foram fazer porque viram uma glória? Será que eles foram buscar a glória, foram buscar o que não era para eles, sem entendimento? Porque a instrução que Moisés tinha dado durante esses 7 dias era para ser feito assim, assim, assado. Que não tinha um momento especial para entrar, e eles tentaram entrar no Santos dos Santos lá e fazer o que não era para eles, não era do entendimento deles, não era da função deles. Então, e o fogo consome eles, e a gente fica vendo assim, às vezes nós mesmos, será que nós não estamos fazendo isso às vezes? Nos embriagando, não estou dizendo nós, né, mas as pessoas se embriagam do conhecimento, da soberba, e entram num lugar que não é para entrar. Entram num lugar que o Senhor não mandou eles entrar. Não é o tempo, porque são 7 dias de treinamento, que a gente viu ali, 7 dias de treinamento, faz isso, faz aquilo.
quando eles viram a glória, quando eles viram que Arão e Moisés estavam sendo adorados, o que eles fizeram? Se embriagaram. Ali a Bíblia diz que, tanto que depois a gente vai ver, né? Que eles se embriagaram com vinho e entraram no lugar que não era para entrar. Pegaram incensário, colocaram o incenso ali e foram num lugar que não era para eles entrar. Se a gente for analisar hoje, para o nosso contexto de igreja e coisa, não vou falar de uma igreja, mas a gente vê as pessoas assim, ó, buscando o que não é para elas, buscando, querendo ser visto. Eles veem a glória, eles veem, digamos, agora, vamos falar no nosso contexto aqui do apóstolo, não vamos para outras igrejas, porque como eu não convivo com outros, então não sei como falar. Agora a gente vê aqui hoje, o Manuel sabe, o apóstolo sendo visualizado. A igreja está crescente, pessoas aprendendo, pessoas vindo. Agora chegou nesse momento, nós já temos um estúdio aqui, tem o pessoal que trabalha, o Manuel, o Luiz, todo mundo aqui colaborando. Aí agora eu chego aqui, claro que eu não chego aqui porque quis, né? Eu chego aqui porque estou treinando para isso. Eu chego aqui e quero o lugar do apóstolo. Por quê? Porque agora ele é visto, agora ele é o cara, então eu quero isso, quero aquilo. E daí o que vai acontecer comigo? Eu não fui preparado para isso ainda. Mas ele foi preparado. Então, todo esse contexto, as pessoas buscam o conhecimento que ele tem, as pessoas procuram ele, e eu vou ficar achando que, se eu vim aqui fazer essa escola do caminho para vocês hoje, eu quero que vocês se foquem em mim. Não vai dar certo, vai dar errado. Vai dar tudo errado, eu vou me arrebentar. Por quê? Porque cada um tem um propósito. Deus criou um propósito, não o propósito dos coaches, né? Um propósito de ensino. Propósito para cada um fazer alguma coisa. E isso a gente viu, por isso que assim, eu falo da nossa igreja, porque assim, vi algumas pessoas que começaram a ver isso e achavam que já tinha que estar no nível do pastor, do apóstolo, que hoje é apóstolo, né? Eles achavam que podia ser mestre, que também era um mestre, que era isso, que eles tinham que estar pregando, que eles tinham que ser o pastor, que todo esse contexto que a gente vê assim, quando tu está sendo treinado, ninguém quer teu lugar. Arão, o que eu lembrando se vem na minha mente, quando Arão estava sendo treinado debaixo de um problema que ele podia ser o culpado de todo um povo ser morto, que na verdade 3.000 pessoas foram mortas lá naquele momento por causa do bezerro de ouro, né? Fora os castigos que vêm depois. Ninguém queria ser o Arão. Alguém queria ser Arão naquela hora? Não queria, né? Porque estava feia a coisa. E agora, quando o povo viu a glória, quando viu que o fogo desceu, porque daí o Senhor recebeu aquilo ali, quando desceu o fogo e aconteceu aquele mover ali, agora eu quero ser Arão, agora eu quero ser que nem ele, agora eu vou entrar lá no Santo dos Santos, vou levar incenso, vou orar e fazer o fogo descer. Não é, não estou preparado para isso. É que nem as pessoas às vezes querem, é um lugar que a gente vê bastante na igreja, é a questão do louvor também, questão do louvor lá. Pessoal, todo mundo quer, eu quero cantar, eu quero isso, aquilo, que já vi pessoas assim, sair da igreja porque o apóstolo não deu oportunidade para eles subirem lá no palco, que é um palco, a cantar e para poder ser visto. Então, mas as pessoas vão subir lá da maneira errada, elas vão se arrebentar, e se arrebentaram. Muitos não estão na igreja. É que nem eu digo assim, uns queriam ser pastor, ser apóstolo, ser mestre, e não estavam preparados por aquilo ali. Só que como tu viu a glória, viu Deus, a gente está vendo Deus agindo na vida do apóstolo, na família dele, na igreja. Agora eu vou querer ser ele. Não vai, eu vou me arrebentar. Então assim, eu vejo essa questão de Nadav e Aviú se embriagar ali com vinho, mas a igreja está embriagada com soberba, com ganância, com busca de visualização, ser reconhecido, né? E esquece da parte de cima ali, que é a unidade. Cada um no seu lugar, no seu propósito, para aquilo que foi chamado.
Ontem o pastor falou aquela frase ali, eu achei bem interessante a questão do... cada um faça o que foi chamado para fazer. A gente não sabe, mas durante o caminho a gente vai descobrindo que tem que fazer algumas coisas. Eu estou aqui sendo preparado para ensinar vocês, mas para isso eu tenho que aprender. Só que quando eu entrei, comecei a participar da igreja, comecei a fazer parte da comunidade, por isso que assim, eu nunca me vi aqui pregando. Era para ajudar. Para mim era mais fácil, para minha pessoa, para mim é mais fácil ajudar a fazer qualquer coisa que seja braçal, né? Tipo assim, vai lá, corre, ajuda, monta, faz isso, desmonta, pensa. Não só que durante a caminhada eu fui sendo preparado, estou sendo preparado para isso. Mas na época eu não sabia que eu ia fazer isso. Então, assim, não tipo assim, não é eu quero ser isso, eu vou ser isso. Não, vai andando, vai caminhando. A Nadav e a Abiú, eles eram sacerdotes, eles eram a próxima linhagem de sacerdócio que ia assumir tudo aquilo ali. Mas quando eles viram a glória, quando eles viram aquilo ali, eles se encheram do coração, do que a gente não sabe, mas Deus sabia que eles tinham no coração. Então eles criaram uma tragédia, praticamente parou todo um processo de festa ali, do primeiro momento do tabernáculo, do Mishkan, do templo. Então, por quê? Às vezes alguém pode chegar e fazer isso, pode até achar que vai paralisar, que nem o apóstolo falou ontem, eu vou sair da igreja porque o meu dízimo mantém o sistema andando e eu quero ver a igreja funcionando. Não vai. Se o propósito é de Deus, a coisa vai andar. Aqui aconteceu. O que Moisés disse? Vai lá, sobe lá, mandou os primos, tira os corpos dos homens de lá, dá rio, puxa para o lado, tira, e continua o processo de consagração. Era um processo de consagração. O sacerdócio não podiam tocar no corpo dos mortos lá, porque eles estariam impuros. Então não existiria, não podia continuar toda essa festa, esse rito de consagração. Então, às vezes alguém achando que está no lugar, que vai querer ir no lugar errado, e se não der errado vai parar tudo, não vai parar. Deus tem um propósito e ele vai cumprir. Então, isso que nós temos que entender. Não podemos nos embriagar. Não falando da bebida, falando da bebida em si, mas é tudo que embriaga a gente. Não, por isso que eu estou dizendo, que embriaga a gente é o que está no nosso coração. E a embriaguez sempre, que a gente tem aprendido, a embriaguez sempre vai dar problema. O resultado não é bom, é desastroso. Embriaguez na família destrói a família, embriaguez na sociedade destrói a sociedade, ou se destrói. Embriaguez no trânsito traz morte, tragédia. Então, do que nós estamos nos embriagando que vai nos consumir e vai nos tirar da presença do Senhor? Não vai parar o propósito, mas vai nos tirar da presença do Senhor. Posso subir, Manuel? Regras práticas. Os primos tiram os corpos, sem mexer no cabelo, sem rasgar a roupa. O óleo da unção era só para o serviço. E daí veio as regras, né? Por isso que a gente calcula não, tem um entendimento que era bebida, né? Então o sacerdote, quando ele vai profanar, vai falar da palavra, vai proferir a palavra, não podem beber, para não profanar o templo, né? Por quê? Porque a bebida nubla o discernimento, transforma o lugar santo em profano. Então, esse é o efeito da bebida, né? Da embriaguez, porque o fogo ali que fala que o incessário entrou com fogo, era a embriaguez nesse fato. Mas daí, o que é embriaguez? Aí eu dizia, mas eu não bebo isso e aquilo. Que tipo de embriaguez nós estamos, às vezes, nos entorpecendo? Didática simples. Líderes são como cirurgião. Então, aqui, outra coisa. Que tipo de liderança a gente quer sobre nós, né? Então, isso que é o diferencial, assim, ó, quando tu passa a ser, que a gente viu lá no início, né, Paulo, quando ele foi entendendo, quando ele foi se aprofundando, quando ele foi mudando de nível no entendimento deles, a cada nível ele foi tendo um entendimento.
Aqui a questão do sacerdote, quanto mais tu te aprofunda, quanto mais tu chega na presença do Senhor, é diferente. É diferente a maneira como tu se comporta, como tu vive, como tu vai tocar, como diz assim, tocar a tua vida, né? Por quê? Hoje, a gente, por isso que estou falando do nosso contexto, né? As igrejas hoje, qualquer um pode ser pastor. Eu já vi algumas pessoas serem ungidas pastor que não tinha condições. E a gente vê onde termina isso. Então, esses escândalos que estão aí na rede social, coisa lá que isso tudo é uma estratégia também para denegrir a igreja, para denegrir pessoas que são que buscam o Senhor. Mas o que é? Porque a gente não vai buscar conhecer quem que é teu líder, como que ele é, como ele não é, como é a vida dele, como é a família dele. Como é a igreja que ele congrega? Como é a vida dele no secreto? Como ela está? Porque aqui fala a questão do cirurgião, né? E realmente tu vai deixar um cirurgião, digamos, que faz a cirurgia lá no teu cérebro, o olho, ou seja lá o que for, ser qualquer um? Não vai. Não tem. Semana eu estava falando com o Jeremias e ele falando de algumas cirurgias que ele fez do coração ali quando ele teve um problema de saúde. Os médicos, os cirurgiões, a equipe foi precisa para salvar a vida dele. Foi, como diz assim, foi cirúrgica e salvou a vida dele. Hoje nós temos o privilégio dele estar nos ensinando, nos direcionando dentro de uma palavra do entendimento dele. Então, mas teve um médico, uma equipe cirúrgico, fez todo o procedimento bem como era para ser. E se é um médico de qualquer maneira? Hoje nós não estávamos tendo o privilégio de ter o Jeremias nos ensinando. Então, digamos que, até pensando em outra coisa, avião, né? O avião. Tu entrou no avião já, né, Manoel? Uhum. Tu vai entrar qualquer piloto? Um piloto que faz uma manobra errada destrói quantas vidas, quantas famílias destruídas, quantas empresas são destruídas. Então, por que na vida da igreja, a nossa vida espiritual, que é muito além do que uma cirurgia, do que uma viagem de avião, do que uma viagem num ônibus, do que a viagem é muito mais que isso. Por que nós deixamos qualquer um seguir, manipular ela? Porque parece que está saindo fogo lá do altar, tem fogo que é estranho. O que é? Nadav e Aviú subiram lá buscar um fogo que não era para eles. O que aconteceu? Foram consumidos. Quer ser consumido? E até eu estava vendo, faz um bom tempo atrás, e assim, eu vi um testemunho de um pastor que ele teve uma experiência de assim, não é nem quase morte, ele teve uma morte cerebral lá, os médicos tudo atestaram que ele estava morto num período lá. E eles que ele foi num local, que hoje a gente sabe que é o paraíso, não é o céu, né? Ainda não é o céu. E eles que achou interessante, alguns fatos que ele contou é bem relevante pelo tempo que aconteceu. E ele dizendo assim, ó, uma coisa que ele ficou muito intrigado, daí ele contou vários fatos, vários relatos que tem daquilo ali, do que ele viu lá, mas ele achou interessante que lá ele encontrou muitas pessoas conhecidas de outras denominações, pessoas que ele conheceu, né? Só que eu achei estranho, uma coisa que eu estranhei, porque de uma denominação eu não vi ninguém. Ele disse, ó, denominação, né? Eu não vi ninguém. E ele disse assim, isso me intrigou. Então, como é que está teu líder? Como é que está teu pastor? Como é que está teu sacerdote? Como está a vida dele? O sacerdote, ele leva a nossa vida espiritual, ele tem um compromisso. Ele, a cada vez, ele tem que se aprofundar mais, ter mais presença. Então, senão, que incenso que ele está acendendo para nós, né? Que direção nós estamos tomando? Reflexão. Só volto na reflexão aqui. O seu incenso, louvor, seguem a ordem de Deus
ou o impulso pessoal. Então, nosso incenso, nosso louvor, nós estamos fazendo como Deus ordenou, como Ele quer mesmo, mas para isso nós temos que aprender o que Ele quer, né? Ou é um impulso pessoal, aquela emoção, aquele choro, aquele se atirar no chão e levantar as mãos e falar umas línguas lá meio estranhas, mas para ser visto. Como tá? Quarta ali, ó. Síntese inicial. Porções dos Kohanim em lugar puro. Moshe orienta a Eleazar que comam o Isber Hatat, sobras do pecado, da oferta do pecado. O Hatzi, tendo Fá, o meio peito agitado, e o Ierach, Raim, coxa elevada, e os Shelamim, pacíficas. Em Makom Tahor, lugar puro, acampamento sem tsarat, lepra. Rashi, muralhas de Jerusalém, Perramim. Então, o que é isso aqui? O que aconteceu naquele momento ali? Quando aconteceu esse fato com Avihu e o irmão dele, todo o processo que estava sendo feito da consagração do sacerdócio comer, do alimento que tem que comer, eles não comeram. Então eles fizeram o processo, não comeram, porque tu já imaginou, deu um estresse, né? Imagina, morre dois familiares, 2 sacerdotes. Então o que Moisés orientou? Eles vão e façam o que tem que ser feito, não para o processo, não para. Então os Kodashim, Kalim, santos leves, comem fora do pátio, estendendo a santidade à sua família. Então se eles não comessem do que foi do sacrifício, por isso que o pastor, o apóstolo está ensinando nós, o sacerdócio ele tem que comer das ofertas do povo, senão o povo não é abençoado. Então aconteceu toda aquela tragédia e eles estavam pulando uma parte do rito, não estavam comendo do alimento, da oferta que consagraria o povo, né? Didática. A consagração compartilhada equilibra o serviço individual e coletivo. Então essa consagração compartilhada nós tem que ter, né? Como sua família participa da porção santa? Como que nós estamos participando do que é consagrado, do que é sagrado? Dessa consagração. Nós estamos participando ou estamos de fora? Quinta aliá, Levítico 10, 16 a 20. Moshe questiona o bode queimada do luto e o luto de Arão. E o luto de Arão explica. Os 3 Shirim, bodes, Milum, Nachshon, de Judá, Rosh Chodesh, Moshe, irá, a ira zelosa. E por Sarif queimada. Arão responde, hoje subiram ofertas, seria aceito. O Onem, em luto, só o sumo sacerdote come. Rambam, vontade de Deus no luto. Então o que acontece? Na verdade tinha a oferta ali que só o sumo sacerdote podia comer, né? Então todo esse estresse que deu ali com, como eu falei, quando Adanav e Abiú, paralisou quase. Então todo o Moisés teve que refazer e tinha que comer, o cordeiro lá que tinha sido preparado também não estava queimado. Então teve que ter uma reorganização dentro do processo que estava da inauguração do templo, né? Então tem todo um zelo, toda uma prática, tudo que tem que ser feito, né? E a gente às vezes por um motivo, às vezes uma coisa nossa, a gente acaba pulando etapas. Existe o processo que tem que ser feito. Ali a gente viu no início, né? A gente estuda a Torá, a gente coloca a Torá com intenção, estuda a Torá com intenção no coração, para a presença, para Shekinah do Senhor vir. Então, primeira coisa é o zelo, né? Então, o seu zelo equilibra com compaixão, nosso zelo equilibra, mantém as coisas quando a coisa está tudo errada, nosso zelo
equilibra a coisa, ou a gente também já faz tudo errado, porque deu errado uma coisa, continua fazendo errado. Então, essa parte também nós temos que cuidar, o zelo do que o Senhor tem, que a gente quer que a gente execute, né? Próximo. Sexta, as leis de Kashrut, Hukim, para separação santa. Então, o que é essa aliá aqui? Ele fala do Kashrut, das leis da alimentação, e o Hukim, para separação. Hukim são mandamentos que não tem explicação, que nem a gente viu no início, né? Deus ordenou e executa. Então ele fala dos animais que pode ser comidos, né? Esses animais comerão casco fendido, parsumá, ruminar tem que ter o casco fendido e ruminar, com exceção do camelo e do coelho e do porco, porque são impuros. Os animais aquáticos também, tudo que tem tem barbatana e escamas. Nosso peixe, nossa alimentação tem que ser uma alimentação por isso que assim, Deus vai dando regras, normas, entendimentos. Se nós queremos ser separados, aqui tem nessa aliá fala do tipo de carne que nós podemos comer, que tipo de alimento que nós podemos comer. Essa questão dos animais aqui, fala do porco. O porco, para nós, está assim, sendo o mais difícil, né? Do pessoal entender o que é o porco, né? E tirar. Alguns outros aqui a gente nem... Na verdade, nosso meio a gente não conhece camelo, então a gente não discute isso. O coelho aqui é como é que eles chamam de carne exótica, né? A lebre também. Mas o nosso desafio aqui é o povo que eu digo nós, né? Entender que essa carne não é para comer. Deus deu essas instruções, esses ruquim, esses mandamentos, essas ordenanças, a questão da alimentação. Então, isso nós temos que entender. Os peixes aqui que a gente fala, né? Tinha que ter escamas e barbatanas. Aves também, algumas ali são colocadas, como águia, abutre. Então, a gente vai vendo ali, esses também não é para comer. Continua. Gafanhotos também, os rastejantes, gafanhoto, gordura, que tem gordura, sangue, daí tem toda uma preparação ali, o fígado grelhado, então tem todo um ensino que a gente tem que assim, leia ali, busque entender, comece a praticar isso, não duvide, não questione, porque os ruquim são mandamentos que não é para ser questionado o porquê da explicação. O Eterno deu essas ordenanças, a questão da nossa alimentação. Por que será? Então, a comida, na verdade, nem diz assim, ela afeta a nossa alma, né? Porque a gente come. Então, o que nós estamos alimentando a nossa alma, né? Claro que alguns dizem, mas eu não sou judeu, porque essa comida é para os judeus, é para o povo de lá. Mas Deus separou um povo e deu comida kosher. E nós somos o quê? Só que, assim, eu fico pensando, nós somos o povo, nós fomos enxertados. Digamos que não é judeu aqui, tem pessoas que têm a descendência, né, judeu. Aí tem o povo que foi enxertado. E a Bíblia fala, né? Tem os que têm a fagulha. Agora, mas eu não sou judeu, não sou enxertado, não sou nada. Eu vou comer o que eu quero. Tá? Só que assim, quando tu é enxertado num povo que Deus, o Eterno, deu uma alimentação, um modelo de vida, como que tu vai ser enxertado numa coisa? Vai ser enxertado como uma planta, vai ser enxertado e não vai se alimentar da seiva. A Bíblia fala, né? Se a gente for enxertado, qualquer planta, tu faz enxerto, do que aquele enxerto sobrevive? Da seiva
da planta no qual ela foi enxertada. Então, se nós somos enxertados no povo, todo mundo quer, digamos, entre aspas, todo mundo quer, as pessoas querem a bênção que Deus tem para Israel. Claro que alguns não têm, né? Alguns são antissemitas, mas a gente que está buscando esse entendimento, a gente quer buscar Yeshua, buscar Jesus. Jesus é judeu. Então, mas nós fomos enxertados ali. Como que nós não vamos nos alimentar do que ele disse para nós? E a alimentação, ela é muito importante. Porque o que é alimentação? É a nossa vida, né? Nós somos um templo. Se a gente alimenta mal o nosso templo, digamos assim, vamos fazer um... Eu lembrando, falar de carro, né? Hoje todo mundo tem carro, o brasileiro gosta de carro, né? Aí quando tu compra um carro, lá vem um manual, né? Que o óleo tem que trocar tanto tempo, o óleo do motor, tem que trocar tal óleo, tem que botar tal óleo, não pode ser outro. Aí tem a questão hoje as caixas dos carros são todas quase todas automáticas, então tu tem que trocar tantos mil quilômetros, o óleo tem que ser isso, tem que ir lá no autorizado. A manutenção do sistema elétrico, tudo diferenciou, mas tudo tem um entendimento, um manual, um regramento para seguir. O que acontece quando tu não faz isso? O carro, se tu não trocar o óleo, bate o motor. A caixa, se tu não trocar o óleo, então tu vai ter um prejuízo muito grande. Estourou os freios, lá tu não arruma, né? Aí tu pode se envolver num acidente e até vir a morrer. Por que a gente cumpre as normas de um carro ou de um eletrodoméstico? Ninguém compra primeira coisa que a gente vai comprar um eletrodoméstico, tu vê a voltagem, né? Se não botar na voltagem, tu pode perder o eletrodoméstico. E aqui Deus fala de alimentação, que é a nossa vida útil, a nossa vida que Deus criou para nós. Como que nós vamos estar pregando, falando de saúde, falando de Deus, falando da Torá, falando de vida, se nós estivermos doentes? Porque a gente não cuidou da alimentação. Então, esse é um pouco do entendimento do que é essa alimentação na nossa vida diária, né? As nossas decisões. Então, a comida kosher é o que separa Israel das nações. E nós, crentes, nós estamos onde isso? Nós somos separados? Ou não? Tá a última ali. Mais um. O mikveh purifica, proibições rastejantes, seja santo como eu sou santo. Então aqui fala do mikveh, do banho sacerdotal, e tudo isso está ligado, porque assim aqui fala um pouco dos animais que precisavam ser limpos com água, alguns rastejantes, os animais que não podem ser comidos também, e porque a comida kosher que muda, né? A dieta kosher, a nossa alimentação. Porque se a gente for ver, isso é muito claro, né? Essa questão da comida, porque o que separou o Adão, tirou Adão do paraíso, foi o que eles comeram. O que eles eram, foi dito, não como. Primeira coisa uma coisa, não a primeira, coisa que Deus disse assim, ó, não como, não faço. E eles foram e fizeram, assim, deixaram-se encantar, deixaram-se ser, assim, como, assim, seduzidos por o alimento, né? Então, o porquê, e daí a gente vê lá no final, lá no Apocalipse, no finalzinho, lá diz assim, ó, e todos comerão da árvore da vida. Então, o início fala de alimentação e no final, digamos, não no final, mas no Apocalipse fala de alimentação. Então, a comida, ela tem, o nosso alimento tem tudo a ver com o nosso momento de santificação, de consagração, porque se nós vamos ser consagrados, que nem a gente fala do porco. O porco, porco, camarão, que é o que mais nós sofremos aqui, né? Ele nos torna impuro, nos tira da presença. Que nível que nós queremos viver de consagração ao Senhor? Nós queremos se aproximar dele ou ficar distante? Se nós queremos se aproximar, receber o que ele tem para nós, entender o que ele tem para nós, a glória dele que acha no nosso meio, na nossa vida,
nós vamos alimentar com o quê? Com o que ele disse ou com o que nós queremos? O nível de consagração que tu quer ter. Se tu quer ser só o crente raso, só o crente normal, sim, que vai no culto no domingo, não, tá bom, para mim tá bom. E tem pessoas que são assim, ó, tá bom, vou no culto domingo lá, eu recebo a palavra do Senhor, a palavra que o pastor tem lá para mim, o apóstolo tem, eu carrego minhas baterias para a semana inteira e eu toco, eu vou tocando, como quiser. Mas agora, se tu tem intenção de vir aqui domingo de manhã, sábado de manhã, quer ver quem está na rota 654, quem está no café com o pastor, se tu está vendo tudo isso, então é sinal que tu quer além do que a maioria quer. Tu quer consagração, tu quer se aproximar da presença do Senhor. Então, se tu está buscando tudo isso, todos os dias está buscando um pedacinho, cada dia tu está lendo um alhá, está tentando entender, está brigando com a nossa mente que foi cauterizada num nível de doutrina. Por que tu vai ficar parado por causa de um pedaço de carne, por causa de um cheiro de uma banha de porco, porque todo mundo come camarão quando vai para a praia, mas aquilo não é bom? Quer dizer, eu não gostei, então não, de repente frutos do mar, aqueles pratos, nunca gostei daquilo ali, ser mostrado, eu nunca fiz questão de comer. Então, se tu busca tudo isso, se coloca na presença do Senhor, então cuida da alimentação. Essa paraxá, todo esse ensino levítico, Vaikra, fala disso, o que nós temos que fazer para se achegar. Como é que é o nosso nível de consagração, como é que é o nosso nível de entrega. Ali a gente viu no início, Arão se entregou de coração quando Hashem, quando o Eterno viu a entrega dele, que foi de coração, desceu o fogo, consumiu, e a glória desceu sobre aquele local. Ele, Arão, queira ou não, ele inaugurou o tabernáculo com o quê? Com a entrega de coração dele, com o sacrifício, que todo sacrifício que foi feito, mas que Deus precisava saber o que estava no coração dele. E quando isso aconteceu, moveu tudo isso, que Arão fazia tudo que tinha que ser feito, né? Mas ainda Deus, Hashem, precisava ver o que estava no coração dele. E quando viu, desceu o fogo do céu e mudou todo o entendimento do povo ali. Então, o nosso alimento a comida é nefesh, o Bahir fala, né? Liga a comida a nefesh, a alma. Então, como está a nossa dieta? E mais uma reflexão aqui para nós, né? A dieta kosher liberta o Egito espiritual para Goim no Mashiach. Então, a nossa comida, a nossa alimentação vai nos libertar do Egito espiritual, porque o povo lá no Egito, eles comiam um tipo de alimento que prendia eles lá. Eles não eram só escravo físico, eles eram escravo espiritual. Por isso o processo, todo o processo do deserto, todo o processo de alimentação do maná todos os dias, a alimentação, o maná, isso uma vez veio muito claro para mim, assim, aquele povo, ele comia o maná por obediência, porque eles chegaram num ponto que eles já tinham tudo, eles conquistaram várias nações no deserto ali, então eles tinham todos os tipos de alimentos já, tanto que a gente via quando eles faziam as ofertas aos sacrifícios, todo mundo tinha uma carne, todo mundo tinha mas ainda assim o processo deles era para comer o alimento que o Senhor tinha para eles, que era o maná, que era esse alimento espiritual, né? O maná que desceu nos céus. Claro que Yeshua veio para nós e ele é um maná que desceu dos céus. Mas então, nós temos que se alimentar do que agora? Se o povo ali, para se libertar do Egito espiritual, da alimentação que mantinha eles presos, nós temos que se alimentar, conhecer essa dieta kosher e se alimentar de Yeshua todos os dias, mas dentro dos princípios, dos preceitos que nós estamos aprendendo aqui. Isso foi tirado porque, assim, enquanto a gente não entender isso, não discernir que Deus tem preceitos, princípios e ordenanças e estatutos para nós vamos ficar girando na volta, em roda. Vamos ficar girando, fazendo que nem o pastor sempre brinca, né? Parece o cachorro brincando com o rabo. Fica só na volta. Então, assim, vamos nos libertar. Pêssar, nós saímos de Pêssar, que era uma libertação, um sair do Egito.
Nós estamos agora no processo da contagem de Homer, mudança, transformação no nosso caráter. Então, assim, ó, pega todo esse processo e coloca em dia. Alimentação é isso. Não buscar fogo estranho, não buscar fogo que não é para nós, porque depois tu tá lá arrebentado, tudo arrebentado, tu vai chorar pro pastor, vai pro apóstolo, lá pro teu líder, e o líder não vai poder fazer nada porque ele não sabe o que está acontecendo. Aí que você acaba saindo até da igreja, saindo da comunhão, da carral, e culpado depois. Deus é culpado disso. Não. É as nossas decisões diárias. Então a dieta coxé liberta o Egito espiritual. E nós estamos buscando esse entendimento, busca conhecer, se aprofunda no entendimento, escuta, assista a Rota 654 todos os dias. Às vezes não dá para escutar no mesmo horário, mas escuta. Assista depois, em outro horário. Vocês vão, como é libertador. É um alimento diário. É o nosso maná. Eu vejo como meu maná, né? Eu paro ali, escuto, às vezes escuto 2, 3 vezes, porque vai libertando, abrindo nosso entendimento para que essas paraxá passem a ter fundamento, né? Que nem eu falei ali, quando a gente leu aqui, quando eu li, eu entendi o porquê que Safira, tá? E morreram, porque Elias conseguiu que o fogo descesse, o que aconteceu quando desceu o fogo dos céus, o porquê que desceu, como que desceu, parece tudo fora de contexto, mas quando tu entende o princípio, por isso que assim, tu tem que entender o princípio, a Torá é o princípio de tudo. Se nós entender o princípio, nós não vamos ficar pipocando, nós vamos ter o entendimento do porquê que aquilo aconteceu e como que aconteceu. Amém, povo de Deus? Deu para passar uma palavrinha aí? Deixa eu ver. Vamos ver nossa bênção aqui para encerrar esse momento com entendimento que Deus vai nos libertando desse, como a gente falou ali, desse Egito espiritual que nos impede de prosperar. E tipo assim, não é só a prosperidade. Todo mundo, quando fala de prosperidade, já pensa em dinheiro. Isso, eu acho que dinheiro é preciso, mas o que é a prosperidade? É nós poder sentar aqui, ó. Eu, pelo menos, assim, ó, poder sentar aqui e estar falando para vocês do que Deus tem trazido para nós, para nossa casa, para nossa família. E vocês aí, creio que sentado também, de poder tirar um dia para sentar e meditar na palavra. Tipo assim, aqui não é a fórmula mágica, eu não tenho a fórmula mágica, mas aqui é uma receita, é como uma receita. Tem alguém ali cozinhando, tipo assim, se ela está cozinhando, porque tem uma receita, né? Então isso é um modelo, é uma receita que vai mudar a nossa vida, com certeza. Nós vamos mudar a nossa vida, a nossa casa, porque primeiro em nós. Nós temos ensinado, o apóstolo tem nos ensinado aqui primeiro em nós, primeiro o templo, para que não venha um fogo estranho e nos consuma. Não vamos buscar fogo estranho, não vamos buscar uma embriaguez que nos tira da presença e nos traz um fogo que pode nos consumir e nos levar à morte espiritual, né? As pessoas dizem, mas hoje ninguém mais morre. As pessoas morrem espiritualmente e depois, inclusive fisicamente, né? Muita gente já não entende, até porque algumas pessoas são tiradas do nosso meio precocemente, mas se a gente começar a entender, a gente vê que se nós estamos aqui sentados aprendendo é porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Então não vamos deixar esse fogo estranho entrar na nossa mente, cuidar da nossa liderança. Quem que é o sacerdócio que está sobre a nossa vida? E não estou falando de pastor, estou falando de sacerdócio. O nível que está a vida deles, porque o nível que está a vida deles espiritualmente, com o entendimento, é que vai nos levar. Nós temos aprendido que ninguém vai levar outros a um lugar que eles não foram. Então, se nós, eu digo vocês, eu digo nós, né? Porque assim, se nós queremos chegar num lugar de presença que o Senhor está agindo com a glória, que a glória dele vem sobre a nossa vida, nós só tem que praticar o que ele nos ensinou. O povo ali passou 7 dias treinando, ainda assim cometeram alguns erros. Alguns foi fatal, o outro só quase que paralisou, né? Mas Moshe, o sacerdote normalizou e fez o processo acontecer, como era para ser.
Então, assim tem que ser na nossa vida. Algumas coisas não estão acontecendo como a gente quer. Tem todo um ajuste, né? Tem toda uma vida sem o entendimento, com o conhecimento mediano, sem aprofundamento. Agora nós estamos aprofundando. Esse entendimento, esse conhecimento vai mudar a nossa trajetória, a trajetória da nossa casa, nossa família, nosso meio e, por que não, as nações, né? Aqui estão, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas se cada um ganhar 10 pessoas, nós já estamos chegando muito longe, né? Amém? Vamos fazer a nossa oração aqui para o encerramento desse momento de aprendizado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom. Deus abençoe cada um de nós. Até a próxima Casa do Caminho. E durante a semana, Rota 654, Café com o Pastor, o culto de Shabbat, então tem um... E a diária aqui dessa paraxá. Essa paraxá é muito ensino. Então, Deus abençoe cada um de nós. Amém? A Casa do Caminho, a sua escola da Torá.